por isso não pode julgá-lo. Vamos lá, vamos discutir isso aqui um pouquinho. Josias, queria ouvir você. O André Mendonça ficou sozinho, absolutamente sozinho. Acho que, em primeiro lugar, o Supremo fez muito bem em decidir isso antes do início do julgamento da denúncia, porque não seria razoável que uma decisão monocrática do Luiz Roberto Barroso apenas sustentasse a participação desses 3 ministros no julgamento. Então foi ao plenário, o plenário deliberou. Agora, é muito impressionante o que aconteceu ali, né? Porque o Bolsonaro e os seus cúmplices, está ficando claro que eles não têm uma defesa crível na parte substantiva das acusações que pesam contra eles, né? E eles estão recorrendo a todos os estratagemas disponíveis para atingir os seus subterfúgios. E quando indicou lá atrás o Nunes Marques para vestir uma toga, o futuro réu, o Bolsonaro, ele dispensou qualquer tipo de pudor. Ele se referiu ao Nunes Marques como 10% de mim no Supremo. E o Nunes Marques, nesse voto, ele deixou o padrinho dele 100% insatisfeito, né? Ele compôs a maioria que indeferiu esses pedidos para afastar do julgamento dessa denúncia contra o alto comando do golpe, o Alexandre Moraes, o Flávio Dino, o Cristiano Zanin, e as defesas do Bolsonaro e dos generais Braga Neto e Mário Fernandes invocavam a suspeição dos 3, por razões distintas, mas consideram que todos são suspeitos. O Bolsonaro até nem questionou o Moraes dessa vez, já questionou lá atrás, foi rejeitado o questionamento dele, ele agora se concentrou no Flávio Dino e no Cristiano Zanin, mas nem nisso o Nunes Marques deu razão a ele, né? Então é curioso, do ponto de vista jornalístico, da observação jornalística, é muito curioso que nem o ministro que o Bolsonaro trata como uma toga gorjeta comprou as teses dele, né? E na época que ele indicou o André Mendonça para o Supremo, aí o Bolsonaro refez as suas contas, disse que agora ele tinha 2 ministros que representavam 20% daquilo que ele gostaria que fosse decidido no Supremo. Ele tropeçou ali na matemática, porque 2 indicados no Supremo valem 18% da corte, não 20%, né? Mas até neste caso ele obteve um êxito parcial no cálculo dele, porque o André Mendonça rejeitou também o afastamento do Zanin e foi terrivelmente leal ao Bolsonaro no respeito ao Alexandre Moraes e ao Flávio Dino. Nesse caso, ele votou pelo afastamento de ambos, considerou que ambos são, sim, suspeitos para participar desse julgamento. Mas foi uma voz isolada, como você realçou, Raquel, não reverteu a goleada contra o padrinho dele, 9-1, mas evitou uma unanimidade. Agora, o que me chamou a atenção é que o André Mendonça é ex-ministro da Justiça do Bolsonaro, e ele já havia se credenciado para vestir a toga no Supremo por serviços prestados previamente. Ele prestou muitos serviços ao Bolsonaro no Ministério da Justiça. E o Nunes Marques mostrou que a fidelidade a posteriori no Supremo nunca está plenamente garantida. Então, isso chamou a atenção. Agora já estava escrito nas estrelas que os 3 ministros seriam liberados pelo plenário do Supremo para participar desse julgamento. Está agora pronto o cenário para que o Bolsonaro seja convertido em réu a partir da próxima terça-feira, quando começa o julgamento. Thales, qual que é a sua avaliação sobre esse resultado? Minha avaliação é o seguinte, Raquel, o Nunes Marques era 10% do Bolsonaro enquanto o Bolsonaro era presidente. Mas ele nunca foi, de fato, do Bolsonaro. O Nunes Marques foi uma indicação do Centrão ao Bolsonaro quando o Centrão era governo junto com o Bolsonaro. E teve o apoio de Renan Calheiros, teve o apoio dos governadores do Amazonas, do Pará, de vários governadores, especialmente do norte do país. Então, o Nunes Marques é um representante do Centrão, é um conservador, representante do Centrão, que esteve completamente aliado ao Bolsonaro, mas que agora não é completamente aliado ao Bolsonaro. É um representante do Centrão. É diferente do André Mendonça. O André Mendonça é aliado
até hoje, foi uma indicação da Michele Bolsonaro, é um aliado até hoje do bolsonarismo. O voto dele, ele excluiu o Zanin como advogado, porque ele também foi advogado-geral da República, advogado do Bolsonaro, presidente da República. Então, ele entende, aí ele estava sendo fiel a si mesmo, entende que um advogado não necessariamente deve ser considerado suspeito, mas os outros dois seguiu a cartilha bolsonarista ali, votando pelos dois. Eu já havia dito no programa passado, que eu participei, que eu esperava que o André Mendonça, tinha dúvida se o André Mendonça votaria com todo mundo, como era esperado. Estava se pensando até numa unanimidade. Eu tinha dúvida porque avalio assim, o André Mendonça é um nome do bolsonarismo. O Nunes Marques, não. O Nunes Marques é um nome do Centrão e a gente tem que, daqui para frente, começar a ver assim. É um Centrão mais próximo do Bolsonaro, tal, mas não é bolsonarista. Bolsonarista é o André Mendonça. Doutor Maierovitch,